O Senhor está convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-los. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, neste domingo de Carnaval e também dia de Nossa Senhora de Lourdes, temos bastante ensinamento da liturgia da palavra. Comecemos com o domingo de Carnaval. Estamos em meio ao Carnaval. E é um dia de ilusão, né? Como as próprias músicas carnavalescas insinuam, né? Viveram ilusão, botaram a fantasia, quem sabe transformar-se num outro, né? Um rei, uma princesa, por aí vai, né? Esquecendo, não é, do significado principal da nossa vida. E é interessante ver que o Carnaval tem origens cristãs. Evidentemente, tudo passa com o tempo. O Natal foi colocado lá no dia 25, né? E era a festa do Sol, o astro-rei. Então, foi cristianizado, houve uma substituição. Hoje, há um esforço de paganizar o Natal. É a festa do Papai Noel, é a festa de dar presente, e vejam como vai desaparecendo o presépio. Por isso é tão importante estes 800 anos do presépio que celebramos, né? Até com indulgências aqui. E assim também a festa do Carnaval foi paganizada. Carnaval, o próprio nome diz Carnaval, carne. Festa da carne, e é dito isso hoje, mas não com sentido primitivo. Veja que o Carnaval antecede a Quaresma. Eram esses dias no qual se comia carne abundantemente, porque a Quaresma antiga você não comia carne os 40 dias, não era só as sextas-feiras, 40 dias sem carne. Então a turma festejava comendo carne e se preparava assim para um período de abstinência. Então veja como é importante a evangelização, a cristianização, a catequese, a divulgação do catecismo, a história da igreja. Tudo isso tem que ser trabalhado. Quando nós não fazemos isso, o mundo naturalmente vai engolindo a cultura cristã. E é isso que preocupa, não é? Precisamos falar aos jovens, né? Comunicar a eles, passar essa herança cristã, né? É isso que é necessário. Ainda ontem via um vídeo sobre a comunhão na mão, e no início do vídeo o apresentador fala, relativamente jovem, acho que está em torno de 40 anos, do seu tempo de faculdade. Diz que ele era católico,
assim mais ou menos. Tinha um espírita, tinha um anticlerical, tinha lá o evangelho, tudo com ódio da Igreja Católica. E ele ficava mais ou menos sem saber responder, e por isso ele foi buscar, não é? E aí foi crescendo no conhecimento da fé. As universidades são assim, invadiram com uma cultura pagã, e mais do que pagã, raivosa contra a igreja. E às vezes na própria igreja encontramos elementos que favorecem a isso, por incrível que pareça. Então, é recordar isso, né? E fazermos o nosso verdadeiro carnaval, né? Uma antessala para o tempo da Quaresma, que é o período penitencial mais forte da igreja, em preparação para a Páscoa. Além disso, hoje, em meio a essa festa do carnaval, é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, que é a nossa paróquia também. Nós estamos dentro do território da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, que em 1854, havia a confirmação do dogma, né, da Imaculada Conceição, depois de séculos de discussão, né, até de acusações de heresia de um lado e do outro, e então finalmente é proclamada a Imaculada Conceição. Em 1858 aparece essa senhora e começam a duvidar da vidente. Então o bispo pergunte o nome dela. E ela diz: eu sou a Imaculada Conceição. Confirmando o que a igreja tinha proclamado 4 anos antes. Veja, né? Isso ajuda a avaliar uma aparição verdadeira. Há aparições que não são verdadeiras, é da cabeça do sujeito. Aqui na atividade tinha um camarada que vinha Nossa Senhora, pintava os quadros de Nossa Senhora, e mandou dar um grande recado, que no limbo as crianças estavam sofrendo muito. O limbo dos inocentes, né? Uma das características do limbo, que hoje é questionado também, mas se existe, é que não há sofrimento. Aí você já vê que o camarada não está vendo é nada, é tudo da cabeça dele. Então, pedimos hoje pelos doentes, né? E veja que beleza, o Evangelho não programado, porque o Evangelho de domingo fala de um doente. Aliás, a liturgia, a primeira leitura e a segunda leitura e o Salmo falam de cura. Veja, né? No dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia mundial dos doentes, né? Aliás, Lourdes é um lugar de grandes curas. Nos anos 80, eu estudava no São Bento, né, final dos anos 80, e haviam praticamente 1.200 curas, né, ou graças alcançadas, e a igreja reconhecia pouco mais de 40%. 2-3%. Por aí o sujeito, por uma pereba, diz que é milagre. Veja o rigor da igreja. Em Lourdes se alcança muitos milagres, né? Padre Quevedo, que era um cientista e duvidava de tudo, né? Ele dizia que em Lourdes, sim, teve milagre. Uma senhora com o nariz destruído pelo câncer, mergulhou a cabeça nas águas de Lourdes e voltou com o nariz refeito. Isso aí não tem explicação. Isso aí não tem historinha. Então, até hoje, por exemplo, eu sei que sai de Roma um trem cheio de doentes e vão a Lourdes para acorrer a água daquela gruta que Nossa Senhora fez jorrar para a cura de tantos. Nossa Senhora sempre leva para Cristo, não temos que ter medo da devoção mariana. E hoje ela também nos leva aqui ao Evangelho, ao livro do Levítico, para falar de um dos maiores sofredores da antiguidade, que vai chegar à Idade Média, vai desaparecer e vai aparecer de novo na Idade Moderna. O leproso. Veja o que é uma doença, não é? E às vezes, hoje em dia, também trataram muita gente como leproso, com os isolamentos, né? Quando surgiu a AIDS, o pessoal correu, o sujeito estava meio magricelo, sai fora que ele é aidético, né? Todo mundo tinha medo.
Tinha até um malandro, eu estudava Santa Úrsula, pegava ali o 432, aí entrava o camarada, sou portador do vírus da AIDS. E não, nada, a Magricela aproveitou, né, para pegar dinheiro com o pessoal. Então há na história esses cerceamentos de pessoas, e aqui é muito claro. Quando Moisés diz, quando alguém tiver na pele de seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência de mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão, ou a um de seus sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro. Veja o conceito de impureza que vem desde o Antigo Testamento. Ele é impuro. Alguma coisa ele fez para ser impuro. Olha o julgamento como é que vinha, não é? E como tal sacerdote o deve declarar. Então o sacerdote, esse homem aqui é leproso. O homem atingido por este mal andará de vestes rasgadas. Ele tinha que dar sinal que ele era leproso. Então, além de leproso, tinha que andar mulambado. Os cabelos em desordem, a barba coberta, gritando, impuro, impuro. Nós olhando hoje, mas que coisa. Eu tenho um amigo, que foi meu colega de grupo jovem, e ele hoje está em Caxias e ajuda a diocese, pregando a palavra de Deus, né? Nós aqui temos sacerdotes em número suficiente, mas lá é um pouco difícil. Então, as comunidades mais para dentro, há ministros leigos da palavra de Deus. Não tem missa. Tem a proclamação da palavra e ele dirige uma palavra ao povo. Então, ele me liga sempre. Lá, como é que é isso aqui? Aí ele perguntava sobre isso. Mas não está na Sagrada Escritura que Deus não faz acepção de pessoas? Como é que esse homem está sendo jogado de lado, né? Interessante o leigo, né? Ele fez a conexão de uma coisa para outra. Mas é preciso entrar no tempo para não sermos anacrônicos. É um dos piores erros da história. Anacronismo é você querer julgar o passado à luz do conhecimento e dos costumes do presente. Não pode. Eles não tinham o nosso conhecimento, eles não tinham os nossos costumes. Eles não tinham a cultura que nós temos hoje, nós sabemos muita coisa que eles não sabiam. E o que podia fazer? A única coisa que o leproso podia fazer no meio dos outros é contagiar os outros, com a doença incurável. Então, ele tinha que ser colocado à parte. E isso vai atravessar a antiguidade, entrar pela Idade Média. Quem vê o velho filme Ben-Hur, teve uma reedição dele recente, mas eu acho que o antigo é melhor. E neste antigo aparece o Vale dos Leprosos, ao tempo de Jesus. Tinha que sair da cidade. Você veja que Jesus encontra 10 leprosos uma vez entre uma cidade e outra. Eles não podiam entrar na cidade, né? Então havia os Vales dos Leprosos. E na Idade Média, o bispo vai ter até uma bênção para o leproso. Quando está leproso, sabe o que fazia? O bispo dava a bênção. Morre para o mundo e vive para Cristo. E vai-te embora. E tinha que sair do povoado. Então veja, uma doença física, mal vista e com repercussões sociais e até morais. Não podia estar no meio da sociedade e muitas vezes era julgado impuro, porque a impureza no Antigo Testamento, ela diz respeito também a uma impureza moral. Jesus é que vai distinguir as duas, né? Vimos recentemente, não é aquilo que entra no homem que torna impuro, é aquilo que sai, é a maldade, é o julgamento, uma série de coisas, né? Então, isso é respondido no Salmo. O Salmo enriquece, porque ele fala agora não só da cura do corpo, mas da cura da alma. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Confessei afinal meu pecado e a minha falta vos fiz conhecer, né? Então, a purificação da alma também. E o Evangelho nos faz ver Jesus diante de um leproso, né? Que pede a Jesus: se queres, tem o poder de curar-me. De fato, era a única esperança de um leproso.
Hoje a lepra é curada com certa facilidade, né? Sabe que o bacilo da lepra não resiste à luz. Então, o lugar iluminado, por isso se fala na higiene da habitação também a iluminação. Lugar escuro, né? E veja a Europa, em Roma, eu me lembro, 5 horas no inverno é noite. É noite mesmo. Então, grandes construções com parede muito larga, né? Sistema construtivo antigo, pouca iluminação, lugares escuros, iluminação precária, pronto, estava ótimo para o bacilo da lepra, né? E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele. Olha aí, tocou. Não se toca no leproso. Aí nós vemos a dimensão, né, de Jesus, a sua pureza, né, que vence qualquer podridão. Não só a física, mas também a espiritual. E ele toca e aquele homem fica curado. Eu quero, fica curado. E a lepra desaparece na mesma hora. E aí Jesus fala com firmeza com ele: não conte disso a ninguém, nada disso a ninguém. Mais uma vez, veja, o Evangelho de São Marcos insiste no segredo messiânico. Jesus não quer dizer imediatamente que ele é o Messias, mas não tem jeito. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. O livro do Levítico é o livro de Levi, livro das leis, né? Livro dos sacerdotes que davam as normas, prevê isto. Quando você alcança o milagre, você vai fazer uma oferta na igreja por aquela graça alcançada. Então, você está curado, cumpre a lei de Moisés, cumpre a lei de Deus. E ele vai contando aquele fato, porque realmente, coitado, ele tem que dizer isso, né? A alegria, já pensou, ele é um homem morto e é curado daquilo que não tinha mais saída, né? Então, ele fala, divulga. E Jesus ficava fora de lugares desertos, porque não podia mais entrar na cidade. Então a gente vê que os santos, eles são grandes imitadores de Cristo. Aqui tem São Francisco. São Francisco, já no final da sua vida, não podia entrar nas cidades, porque gritavam: santo, santo. E certa vez ele vindo por fora, vê alguns frades seus lavando o leproso, e o leproso sofrendo, gritando, irritado com eles. Ele começa a lavar o leproso, e o leproso fica curado, repetindo o que Jesus fazia. Aliás, Jesus disse, né, se tivesse fé, farão obras como essas e muito maiores. Aí nós atestamos a nossa pouca fé. E outros grandes santos, né? A lepra tem essa história tremenda, já disse aqui. Ela desaparece na Idade Média, por força da peste negra. A peste negra matou a lepra. Briga de cachorro grande, né? Porque o leproso não aguentava as duas, ser leproso e peste, aí morria. Aí morreu o leproso todo, acabou a lepra. Só que aí, o que acontece? Fecham-se os leprosários, esquece-se da doença, né? Nós tivemos isso recentemente. Voltou tuberculose, extinta no Brasil, nos anos 60. Recentemente voltou. Esquece, né? Então fecham-se os leprosários, e a lepra vai voltar aos tempos de São Damião, leproso. Quer ler um bom livro? Leia Damião, leproso, da Quadrante, escrito por John Farrell, que é o pai de uma atriz antiga, os antigos devem lembrar, da Mia Farrow. É o pai dela que escreve, que é um roteirista de cinema. Ele se hospeda nesta ilha dos leprosos e ouve falar de um Camiano, é Damião, né? Damiano. E aí ele tem contato com a história e escreve a vida dele. Inclusive, houve o filme antigo, em preto e branco, de Damião leproso. Este homem, por amor a Deus, pede ao superior para ir morar na ilha dos leprosos, para ser o capelão dos leprosos. Quando,
não se podia mais sair. Quem fosse para a ilha ficava lá. Ele, inclusive, antes, intercede por um casal. O marido está armado, dando tiro na polícia, porque querem levar a esposa dele. Ele não quer entregar a esposa para ir para a Ilha dos Leprosos. Veja o drama disso. E é São Damião que vai conversar com ele e consegue a solução. Os dois vão para a Ilha dos Leprosos. O marido vai com a esposa para a Ilha dos Leprosos. Veja o que era o amor, não é? Hoje um pisa no pé do outro, quero me separar. É isso aí. E São Damião, então, tem que decidir. Vai ser o capelão do leproso? Vai para a Ilha dos Leprosos. E quando ele desembarca, o provincial vê a aversão dele quando os leprosos vêm buscá-lo. E ele pergunta: você quer ir mesmo? Quero. Veja como é preciso na vida, às vezes, superar os sentimentos. É preciso fazer força. E ele já vai ajudar um sepultamento. Uns caixões, que eram uns caixotes feitos por ele, muito mal feito. E o cemitério, tudo mal enterrado. E ele então refaz aquilo tudo. Era um homem forte. Trabalhava também braçalmente muito bem. E vai se aproximando deles. Ele é um homem branco. O homem branco levou para a Polinésia a lepra. Então era mal visto. Ele atendia as confissões, às vezes o camarada golfava, vinha no rosto dele um pouco daquela saliva do leproso. Fumava um charuto, dava para o leproso, fumava de cá também, para ganhar a confiança deles. Veja o que o santo é capaz de fazer em nome de Deus. E finalmente fica leproso. Claro. E ele, para comunicar então ao povo seu, em meio à homilia, ele diz: nós, os leprosos, aí continua o seu texto. Não tinha com quem se confessar. O padre também tem que confessar. Uma vez vem um navio e tem um padre lá, e ele pede a confissão e grita os pecados, e não pode subir no navio. Veja a entrega, da vida a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. O santo vive isso num nível muito, muito elevado. Por isso que a santidade é a virtude vivida em grau heróico. Isto é um heroísmo. Isso que ele fez é um tipo de heroísmo, né? Cada santo tem lá o tipo de heroísmo ao qual Deus lhe chama, né? E finalmente morre. E quando morre, o seu rosto é refeito, a lepra desaparece. É o último milagre que Deus concede, como que sinalizando o que aquele homem havia feito. Então, os santos repetem a figura de Jesus na história. E repetem os grandes feitos. E a liturgia de hoje, então, nos chama a confiar em Jesus, que quer nos dar a cura, né? Não só do corpo, né? Qual é a festa de hoje? É a festa da carne, é a festa do corpo, é a festa do prazer, não é isso? Então, ter saúde no corpo é bom. Mas como é que se usa essa saúde? Como é que se usa esse corpo? Por isso é preciso pedir mais ainda a cura da alma, a cura da mente, a cura dos afetos, para que cheguemos aonde temos que chegar, no reino de Deus. Senão, vai ser dinheiro, vai ser farra, vai ser prazer, vai ser poder, e depois vai desembocar num lugar muito ruim, não vai adiantar nada. Então, tenhamos fé em Cristo, como este leproso teve. Se queres, tem o poder de curar-me. Também digamos a Cristo, né? Se queres, tem o poder de curar minha mente, minha alma, meu corpo, meus afetos.